Olá pessoal, espero e desejo que estejam todos bem. Vou gravar essa videoaula para apresentar para vocês mais um material que trata da parte de controle do ponto de vista de desenvolver uma sensibilidade do ponto de vista mais conceitual do que matemático, e eu acho que isso pode ajudar bastante nesse processo nosso de aquisição do conhecimento inicial, para depois a gente entrar na parte matemática, tá? Então, neste sentido, é que eu vou apresentar esse material para vocês. Ele vai além da parte matemática, ele está aí dividido em tema 1 e tema 2. O tema 1 vai dar conceitos básicos sobre processos industriais, aonde está inserido a parte de controle básico. E no tema 2 ele vai falar sobre instrumentação e metrologia. Então acho que, apesar de eu não ser tema da matéria, é um material interessante para vocês terem de forma complementar ao que vocês viram já de instrumentação. Ele, no começo do material, depois vocês leem, é muito didático. Ele vai falar sobre os processos, como é que os processos ocorrem, os tipos de processo, processo que é em batelada, processo que é feito de maneira serial e assim por diante. Vai caracterizar os processos e dizer algumas questões agora que envolvem o controle. As variáveis que a gente vai nos interessar do ponto de vista do controle. Então, a primeira variável é a famosa variável controlada, né? A variável controlada, que é o interesse do controle de manter estável, né? A dificuldade de se manter essa variável controlada depende do processo. Então, a variável manipulada, ou variável de controle, não a controlada, mas a de controle, ou variável manipulada seria melhor dizendo, é a variável que a gente altera para se poder controlar a variável de controle. Por exemplo, variável manipulada num processo de controle do nível de uma caixa d'água por bombeamento é a velocidade da bomba. Então eu altero a velocidade da bomba para mim poder alterar o nível da caixa d'água. Então a variável manipulada é a velocidade da bomba. E a variável controlada é o nível da caixa d'água. Então aqui tem um exemplo de válvula de controle de vazão. Então a variável manipulada é aquela sobre a qual o controlador atua. Então o controlador é que gera a variável manipulada, tá? A variável manipulada, ele vai dar vários exemplos que a gente já viu em sala de aula. É bem didático, vale a pena ler, entendeu? Não vou passar com vocês aqui lendo, porque no final dessa aula eu ainda quero resolver parte da lista de exercício que eu passei para vocês. E conceitos, por exemplo, como o erro, ou como variação de energia, perdas no processo. E aí vai ser interessante porque esse material vai dar uma sensibilidade a respeito de estabilidade, que é autorregulação, quando que o processo é regulado de forma automática, quando que o processo é estável ou ele é autorregulado. Ou seja, o processo que, quando você não tem um controle, ele automaticamente vai a um ponto de estabilidade. Ele não entra em colapso, ele não vai para um valor muito alto ou muito baixo. Exemplo, por exemplo, de uma caldeira que, se você não tiver controle nenhum, a tendência dela é ir queimando cada vez menos, você não está alimentando e ela não vai explodir. Então ela é autorregulado, ou o processo é chamado de processo estável. Nós vamos ver essa questão de estabilidade também. Propriedades do processo. Isso aqui é bastante importante, tá? A gente vai ver nos sistemas de simulação
como a gente transformar essas questões em número, em modelos matemáticos para poder simular. Mas 3 características são muito importantes do processo. A característica da capacitância, que é o quanto que o sistema da fábrica é capaz de armazenar energia. De uma maneira muito simples, se eu estou regulando a altura de uma caixa d'água, a capacitância é a capacidade do tanque, é o quanto que eu tenho que colocar de água para que mude o nível. Então, se ele tem bastante coisa armazenada ou não. A capacitância é a capacidade do sistema armazenar energia. Então, podemos estar falando de caldeira, que é a temperatura intrínseca da caldeira, uma vez que eu aqueci ela, o quanto que ela continua aquecida. Eu posso falar de um sistema, pode ser a inércia de determinados sistemas mecânicos. Então, se eu estou controlando a velocidade de um motor que está acionando, motor elétrico que está acionando alguma máquina, alguma bomba, alguma máquina, o quanto que se eu desligar esse motor, ele continua girando, né? Quer dizer, a inércia do motor é a capacitância do sistema. A gente vai ver que cada sistema, a capacitância vai ser representada por uma coisa diferente, mas em suma, em resumo, é a capacidade de armazenamento de energia do sistema. A resistência mede a resposta do sistema, ou seja, quando eu atuo no sistema, se ele responde prontamente ou se ele demora para responder, no sentido que ele oferece uma resistência à resposta, tá? E o tempo morto é o chamado tempo de atraso. Mais ou menos assim, como um volante de um carro que tem uma folga. Você vira para a direita, a roda não virou ainda para a direita, porque tem uma folga ali. Você vira para a esquerda, o volante não virou para a esquerda ainda, porque tem uma folga. É o tempo que o sistema inicia a resposta, não a resistência à resposta, mas o tempo que ele inicia. Então, esses conceitos são importantes e esse material elucida didaticamente, né? Então, ele vai dar vários exemplos do que é a resistência, como ela pode ser interpretada, vários exemplos da capacitância, como ela pode ser interpretada, e do tempo morto também, ou do atraso. Tá? Modelar sistemas matematicamente é um grande desafio do controle. Tá? Muitos dos sistemas comuns já estão modelados matematicamente, mas um sistema que você desconhece, hoje tem ferramentas computacionais para isso, para modelagem de sistemas, e não é simples, mas esses conceitos vão estar presentes nos sistemas e vão ajudar vocês a ajustar o controle, entendendo as características do sistema que está sendo controlado. E aí esse material ajuda. Então, tempo morto ou atraso. E ele também vai dar vários exemplos, bastante didático. Isso aqui é interessante vocês lerem, tá? Talvez uma das características mais importantes seja o tempo morto, que pode levar o sistema à instabilidade. Nós vamos ver isso com mais detalhes, tá? Distúrbios, os tipos de distúrbios que podem afetar o seu sistema, né? Que são as variáveis que não são nem a manipulada nem a controlada, ou seja, variáveis do processo que eu não tenho ação sobre elas, são chamados de distúrbios. E aí ele vai elucidar quais são as origens dos distúrbios, tá? Os principais terminologias que ele utiliza na parte de controle e alguma coisa parecido com o que a gente viu, né? Só que aqui ele vai relacionar, por exemplo, um sistema de capacitância menor, ele tende a chegar mais próximo do set point. Um sistema de capacitância maior, o erro de regime é maior, tá? Um sistema que ele é monocapacitivo, de primeira ordem, isso a gente vai ver na parte matemática, o que é um sistema de primeira ordem, de segunda ordem, ele vai ter uma resposta diferente do bicapacitivo, que é um sistema de segunda ordem, tá? Sistema que tem 2 estágios de armazenamento. A gente pode pensar numa caixa d'água enchendo outra caixa d'água, de maneira muito simples, mas os sistemas têm propriedades diferentes. Depois ele vai falar o que é o controle de malha fechada,
Então, detalha aqui elemento de medição, o detetor do erro, o valor desejado, o set point ele está colocando aqui na malha, mas é só uma questão de inverter um pouquinho. A gente normalmente coloca o set point deste lado, mas a malha, como ela é fechada, não vai fazer diferença. A saída é a variável controlada, e ele coloca aqui como entrada um valor, a entrada do processo, que a gente normalmente usa como distúrbio, né? E o valor desejado para nós, que é a entrada. Então ele usa um modelo de controle incomum aqui, mas é para que seja mais didática, mais próximo do que é o processo mesmo, né? Vai falar sobre os tipos de controle, né? Controle liga e desliga, proporcional, integral, derivativo, nós já vimos isso. Então vai dar uma outra abordagem do que a gente já viu, tá? Ele vai falar sobre o controle liga e desliga, tem bastante coisa interessante. Esse gráfico aqui é igualzinho que a gente utilizou para explicar esse tema. O controle proporcional mais integral, né? Controle proporcional mais derivativo. A gente também tem gráficos igual a esse no outro material. Mas é interessante porque ele dá uma abordagem mais didática, com terminologia bem simples. E esse aqui é o controle proporcional integral derivativo, tá? Depois ele já entra no tema de metrologia, que eu acho que é interessante para vocês também entenderem que a instrumentação está inserida nesse processo de controle, né? A instrumentação, inclusive a matéria que vocês veem antes de controle, por isso, porque você já tem que ter noção de medida, unidade de controle. Então, ele vai dar um exemplo sobre erro, sensibilidade, a diferença de erro e exatidão, e o que é repetibilidade, esterese, coisas que afetam, são parte da instrumentação, mas que afetam diretamente a sensibilidade e as possibilidades de controle. Vai falar sobre instrumentos tipo indicador, instrumentos tipo registrador, e vai falar sobre vários instrumentos que podem complementar a parte de instrumentação que vocês já viram, tá? Inclusive instrumentos que são autocontrolados, ou seja, uma válvula de controle automática, né? Então, ela já controla a vazão automaticamente, tá? Então, acredito que seja um material útil para vocês e vai contribuir tanto para complementar a parte de instrumentação, como dar uma abordagem mais simples da parte de controle. Material interessante, feito para EAD, que vocês podem ler e eventualmente tirar algumas dúvidas que surgirem quando a gente for conversar nas aulas síncronas, tá bom? Por enquanto é isso, e agora eu vou resolver parte da lista de exercício para a gente ter tirar as dúvidas que eventualmente surgirem, né? Então vamos lá. A gente deu esse daqui é um dos exercícios que eu dei para vocês, certo? Então, qual é a representação do sistema em diagrama de blocos se a variável de interesse for o nível do tanque? Então, se a variável de interesse é o nível do tanque, eu já começo por aí. O diagrama de blocos, a saída vai ser o nível do tanque, né? Se eu tenho controle da variável QE, ela é a entrada. Se eu não tenho, ela é um distúrbio, né? Geralmente se tem controle do QE e do QS. Então, apesar do QS parecer uma saída, se eu controlo essa bomba e eu controlo a vazão de entrada, o diagrama de blocos ficaria assim, ó. A vazão de entrada QE é a entrada do processo, o QS é a entrada do processo e a saída é o nível do tanque. Esse é o diagrama de blocos. Se eu tenho controle, ela é uma variável de controle ou variável manipulada, numa outra linguagem. Se eu não tenho, ela é uma perturbação, tá? Então, o que vai determinar se ela é uma perturbação ou se ela é uma variável, ambas são entradas, tá? Ou se ela é uma variável manipulada ou variável de controle, que vai determinar
é se eu tenho ou não controle sobre ela naquela malha de controle que eu estou analisando, tá? O outro exemplo é esse aqui. Esse aqui fica claro que tem uma malha de controle que, através dessa válvula, controla a vazão. Então, de novo, a saída continua sendo o nível do tanque, eu quero controlar o nível do tanque. Aqui, como está claro que existe uma malha de controle, eu não tenho controle sobre o QS, então o QS vai ser uma perturbação, é entrada no processo, mas é uma perturbação, porque eu não tenho controle. O set point está sendo colocado aqui nesse dispositivo, tá? Então eu vou ler a minha variável, vou comparar com o set point e vou gerar uma variável manipulada que vai ser utilizada pela válvula para determinar a vazão. Então vamos ver como é que isso fica em termos de fluxo de controle. Ó, L é a vazão, L é o nível da caixa, a minha saída. Eu vou ler esse valor. Então aqui o QE é o resultado do controle e o PV é a saída que eu vou comparar com a variável. Então eu poderia montar dessa forma e tem aquela outra maneira de a gente colocar o controle em série com a planta, tá? Então tem duas formas de eu descrever esse sistema, mas de uma forma bem simples seria isso daqui. A variável, o distúrbio é o QS, variável controlada ou reguladora, variável de controle, variável manipulada é o QE e a minha variável controlada é o L, tá? O PV e o MV e o SP não estão descritos aqui, mas nós poderíamos também fazer um diagrama de bloco mais sofisticado, que a gente vai fazer nas aulas seguintes, onde o PV, o SP e o MV ficam descritos, tá? E por último, somente as variáveis de saída e entrada, sem considerar PV, set points que estão nas duas malhas de controle, considerando só as variáveis de entrada e saída para o diagrama de bloco, então eu teria como saída o nível e a temperatura, o R, né? E de entrada controlada eu tenho o QE, a temperatura daqui é um distúrbio, porque eu não controlo a temperatura de entrada do líquido. E aqui eu tenho o TS como uma variável controlada, então ela também no caso aqui o TS é a temperatura que sai do tanque, é o que eu estou controlando, tá? Então é saída, então ó, L e TS são as duas saídas. E QS eu também não controlo, então também vai ser distúrbio, tá? Então eu tenho como entrada QE, que eu controlo com essa válvula. Quem mais que eu controlo como entrada? E o U, que é a ação, ou o OR, que é a ação do controlador. E como saída eu vou ter o TS e vou ter o L. Então vamos lá para a solução. Saída, eu tenho o TS e o L, que é a vazão de saída do líquido, a temperatura de saída do líquido e a altura do tanque. Eu tenho como entrada QE e o U, que é a ação do controle, as duas variáveis que eu estou controlando. O controle vai vai ler essas variáveis para agir no controlador. E o meu modelo de planta tem uma ação direta entre o QE, que é a vazão de entrada, e a altura do tanque, mas também tem uma ação indireta da vazão de entrada na temperatura, porque ele pode entrar com uma temperatura diferente da temperatura do líquido dentro da caixa d'água, né? A ação U, que é quem altera a temperatura, aquece ou não o líquido,
vai ter uma ação direta sobre a temperatura do líquido dentro da caixa, que é medido com a variável TS, tá? Mas não tem nenhuma ação da temperatura em relação ao nível do líquido. Então, o diagrama interno de influência das variáveis de entrada com as variáveis de saída, geralmente se utiliza essas flechinhas de ação direta, ação indireta. TE, que é a temperatura de entrada do líquido, e QS são variáveis do processo, mas que eu não tenho controle. Então, geralmente são perturbações, descritas como perturbações, tá bom? Então, eu resolvi esses dois exercícios para vocês. O controle aqui tem PV, SP, MV, são outras variáveis que a gente, na sequência, vai fazer diagramas de blocos mais completos do controle, mas antes eu queria trabalhar com vocês sobre as possibilidades de colocar o controle na malha de realimentação ou em série com a planta. E a gente vê as diferenças entre as duas situações, tá? Beleza? Por enquanto é só, pessoal. Bom final de semana para vocês. Nos vemos semana que vem.